Pronto, pessoal, iniciou a gravação. Então, como eu estava falando, nós temos conversado bastante sobre o reino plant, né? Falamos sobre classificação geral, né, para plantas. Conversamos sobre características gerais, né, do grupo. Falamos sobre as divisões, né? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, colocando características para cada um dos grupos, sistema de reprodução, mecanismos de reprodução, na verdade, e nós vamos dizer assim, continuar a conversa pegando essa segunda parte, né? Onde a gente trata de histologia, a gente já conversou sobre histologia, e organologia vegetal, onde a gente já conversou sobre os órgãos vegetativos, né? Raízes, caules e folhas, e a gente parte hoje para os órgãos reprodutivos, ou seja, que estão relacionados diretamente com a reprodução sexuada dos vegetais, né? Flores, frutos e sementes. Então vamos lá. Vê só. Nas últimas aulas, nós falamos sobre estruturas que não estão diretamente relacionadas com a reprodução, mas podem estar, no caso de folhas, folhas, caules e raízes, né? Estou vendo que tem gente que está chegando agora. Folhas, caules e raízes. Observe o seguinte, esses órgãos que a gente viu antes, eles tomam aí a característica de órgãos vegetativos justamente porque eles não contêm estruturas que possibilitem a troca de material genético entre as plantas, tá? Então, quando a gente fala de órgãos reprodutivos, está falando sobre relação com a capacidade de trocar material genético entre indivíduos, tá? Nós temos como órgão principal para a reprodução, já que a gente está falando de angiospermas, a gente tem as flores, né? A partir das flores é que você tem a formação de frutos e sementes, ok? Nem tudo que a gente pensa que é fruto, nem tudo que a gente pensa que é flor de fato, e nem tudo que a gente pensa que é semente, né? Em alguns casos a gente costuma trocar, a gente come a estrutura da planta pensando que é fruto, mas é uma flor, ou pensa que é uma semente, mas na verdade você tem a semente e o fruto na mesma estrutura e você come os dois. Ou em alguns casos, nem aquela estrutura nem é fruto, nem é flor, nem é semente e nem é fruta. Tem diferença entre fruta e fruto, o que é verduras e legumes. Tem diferença? Então, na verdade, o contexto vai ser por aí, tá? Então vamos lá para a gente tentar entender um pouquinho sobre. Vê só, o texto inicial do nosso capítulo, né, ele traz o seguinte, ó, ele traz a seguinte informação, diz assim: fim da megafauna reduziu a distância de dispersão, guarda esse nome, tá? De sementes grandes. Mastodontes, preguiças gigantes e tatus do tamanho de fuscas. A extinção da megafauna da mais recente era do gelo foi uma tragédia biológica que repercute na ecologia da América do Sul mais de 10 mil anos depois. A ausência de mamíferos gigantes nos ecossistemas do continente se faz sentir na distância de dispersão das maiores sementes, como, por exemplo, do pequi. Poucos dos frugívoros viventes conseguem engolir uma semente desse tamanho e transportá-la em seu trato digestivo para dispersá-la no meio ambiente. Preguiças gigantes, gonfotérios, parentes dos elefantes, faziam isso. Um novo estudo calculou a distância de preguiças gigantes, megatérios, ou mastodontes, gonfotérios, percorriam transportando sementes em seu trato digestório, antes de defecá-las no meio ambiente. Os maiores frugívoros viventes do continente sul-americano
são as antas, hoje, tá? São as antas. Os guanacos, tá? Antas, que é do gênero Tapirus. Os guanacos, a lama guanico, as alpacas, Vicugna pacus, os catecos, Pecari tajacu, e o veado mateiro, que é a mazama americana. Mas mesmo o maior, a anta, com cerca de 200 quilos, é cerca de 10 vezes menor do que as preguiças gigantes e cerca de 30 vezes menor do que os golfotérios. A distância de dispersão de sementes observada entre os maiores frugívoros viventes raramente ultrapassa de 3,5 mil metros, ou seja, 3,5 km. Um animal, ele come a semente e ele dispersa 3,5 km. O novo estudo conclui que, no passado, a megafauna ia muito além. O raio de dispersão das sementes das preguiças e dos golfotérios podia superar os 6.000 metros, ou seja, 6 quilômetros. Segundo Galete, especialista no estudo da retirada de espécies animais nos ecossistemas modernos, a chamada de defaunação, a América do Sul foi o continente que mais perdeu em termos de dispersão de sementes com o fim da megafauna. A América do Norte perdeu vários mamíferos e também possui alguns frutos que eram dispersados pela megafauna, mas não se compara à América do Sul, porque aqui a diversidade do cerrado e das florestas tropicais é muito alta. A gente precisaria de um número maior de organismos de grande porte. A megafauna era fundamental para a regeneração da floresta e a manutenção do equilíbrio entre as várias espécies de plantas. Os grandes animais que executavam este serviço de dispersão se perderam. Nosso trabalho é o primeiro que permitiu quantificar esta perda, disse Pires. Tá? Então, o que é que a gente tem aqui? Nós temos aqui uma explicação, uma conversa, né, na verdade, sobre a defaunação, que é justamente um mecanismo onde as espécies de animais elas vão desaparecendo com o passar do tempo, extinção de espécies animais com o passar do tempo. E a defaunação aqui ela é mais específica, né, porque ela está falando de organismos, de animais de grande porte. Ou seja, a América do Sul, no mundo, é o continente onde você tem a maior defaunação de organismos de grande porte, né? E isso influencia a dispersão de algumas plantas, algumas espécies de plantas. Tem plantas que necessitariam, né, de uma dispersão sendo realizada por animais de grande porte, justamente porque o fruto ou porque a semente da planta é uma semente ou fruto muito grande. Então, poucos são os animais que conseguem engolir aquela semente e dispersar aquela semente em um local mais distante. Então, essa espécie de animal desaparecendo, a espécie de planta ela vai ser limitada a uma pequena região, porque a dispersão ela foi pausada, né, com aquela extinção da espécie animal. Então, observa-se que eventos, né, de extinção em grande escala, eles podem ser mecanismos que vão influenciar no desaparecimento de outras espécies a longo prazo, né? Um mecanismo um evento de extinção em grande escala, ele não simplesmente extingue espécies naquele espaço de tempo enquanto o evento acontece. Mesmo depois do evento acontecer, os mecanismos de extinção, eles vão se prolongando, tá? Esse que é o ponto aqui do texto, da discussão. Então, vamos lá. Diz o seguinte aqui, ó, na questão de número 1. Diz assim: explique como a extinção de espécies animais frugívoras, as espécies frugívoras, né, podem afetar a ocorrência de árvores frutíferas. Então, vamos lá. A extinção de espécies
frugívoras, a extinção de espécies frugívoras impede a dispersão de algumas espécies de árvores frutíferas, ok? Então, a extinção de espécies de animais frugívoras, animais que comem frutas, animais grandes que comem frutas, impede a dispersão de sementes de algumas árvores frutíferas, tá? Então, alguns animais que conseguem comer aquela planta, né? Conseguem comer aquela semente fica no trato digestório, ele se locomove, vai para uma região distante, depois defeca, as suas fezes servem inclusive de matéria orgânica para que aquela semente ela germine. Se essa espécie de animal ela desaparece, a espécie de planta não consegue fazer dispersão nesse sentido, né? Você vai dizer, mas ela não vai ter dispersão nenhuma. Pode ser que ela tenha algum tipo de dispersão. Digamos, se alguma dessas espécies ela ocorre em ambiente que tem água e tem um riacho, nesse riacho o fruto vai sendo levado, ou se de repente tem algum tipo de ave que consegue pegar no bico, né? Aquela semente, ela não engole, mas ela pega no bico e ela consegue levar para um lugar alto, um lugar distante, né? Ou mesmo se aquela planta, aquele animal, aliás, se aquela planta ela tem algum tipo de estrutura na semente ou no fruto que consegue se fixar nos pelos dos animais e eles conseguem dispersar. Enfim, se tem algum tipo de mecanismo a mais, a planta ainda consegue fazer sua dispersão. Mas se ela depender exclusivamente daquela espécie animal para fazer a dispersão que ocorre através da deglutição daquela semente, aquela espécie vegetal ela vai ter sua dispersão limitada, né? Retida. Tá? Então seria esse contexto, tá? A extinção de espécies de animais frugívoras limita, né, a ocorrência de árvores frutíferas por conta da incapacidade de dispersão. Isso eu aceito, Luciano. Já aceitei agora. Chegou agora a mensagem. Então vamos lá. Vamos para alguns pontos a ser considerados aqui. Primeiro, em relação à flor. Como a gente conversou antes, estruturas reprodutivas que nós temos, flor, fruto e semente. Se nós estamos falando de flor, normalmente, o contexto de flor é relacionado com angiospermas, tá? A gente vai dizer aqui que é só angiospermas porque todas as estruturas que a gente está vendo aqui são para angiospermas. Só que tem autores que vão considerar que a estrutura que a gimnosperma desenvolve também pode ser chamada de flor. O que é flor? É um conjunto de estruturas, de folhas modificadas para a reprodução. De galhos, folhas modificadas para a reprodução. É basicamente isso que seria o conceito para a flor também. Numa flor, você tem galhos e folhas modificadas para garantir a reprodução. Então, a flor que é colocada aqui está dizendo que é flor de angiosperma, tá? É a flor verdadeira, ok? Então, vamos lá. Estou dizendo isso porque pode ser que você encontre algum autor que diga assim, a flor de uma angiosperma, a flor de um pinheiro. Tem autor que considera, tá? Mas no contexto geral, se for para uma prova, se for para um vestibular, quem é que tem flor? Angiosperma. Então diz assim, presentes apenas em angiospermas, as flores são constituídas por folhas modificadas, especializadas para a reprodução sexuada do vegetal. Uma flor completa apresenta órgãos sexuais femininos e masculinos. Uma flor é chamada de flor completa quando apresenta 4 verticilos florais. O que são verticilos florais? É o conjunto de estruturas de uma flor, tá? Conjunto de estruturas apresentados, né, pelas flores de angiospermas. Então você tem o cálice, a corola, o androceu
e o gineceu. O que é que vai ser cada uma dessas estruturas? Então, vamos lá. O cálice, a gente está vendo a estrutura de baixo para cima. O cálice, vamos aqui, ó. O cálice vai ser essa estrutura de baixo aqui, ó, que é formada pelas sépalas, tá? Que são aquelas folhinhas verdes que ficam na parte de baixo da flor. O conjunto daquelas folhinhas é chamado de cálice, parece um cálice mesmo, né? Ó. Um cálice aqui, como se fosse a haste do cálice, né? Então, o cálice. A corola vai ser o conjunto de pétalas, tá? Então, o cálice é conjunto de sépalas. Corola, conjunto de pétalas. O androceu, que é o conjunto das estruturas masculinas, que é o que a gente está vendo aqui, que é o que forma o pólen, chamado de androceu, formado pelos estames. E nós temos o gineceu, que é a estrutura feminina da planta, é o aparelho reprodutivo feminino presente na flor. Essa flor, então, a gente pode dizer que ela tem estruturas masculinas e estruturas femininas ao mesmo tempo. Tem os dois tipos de estruturas. Então, a gente fala que ela é hermafrodita, tá? Observa o seguinte, ó. Nós temos aqui dizendo, ó, flores com androceu e gineceus são chamadas de hermafrodita ou monóclinas. Monóclinas. Uma mesma flor com estrutura masculina e feminina. E flores que só apresentam androceu ou só o gineceu, são unissexuadas, nós chamamos de díclinas. É como se você perguntasse assim, ó, em relação ao sexo, essa planta apresenta, essa flor apresenta ela pode apresentar quantos tipos de, essa planta pode apresentar quantos tipos de flores? Se ela só apresentar um tipo de flor, nós chamamos de monóclina, ela vai ter que ser hermafrodita. Agora, se ela apresentar dois tipos de flores diferentes, nós chamamos de díclinas. Ela tem que ter uma flor masculina e uma flor feminina, tá? Isso é diferente de monóica e dioica. Qual é a diferença? Ó, monóica só apresenta um tipo de organismo, um tipo de ser vivo. E ele vai ser hermafrodita. Esse indivíduo ele é hermafrodita, tá? No caso de uma planta, o que é que pode acontecer? Pode ser que uma planta apresente uma flor com os dois sexos, ou pode ser que ela apresente dois tipos de flores. Pode ser que ela seja díclina. Ela apresente flores masculinas e flores femininas, mas na mesma planta. Ela vai ser monóica em relação ao sexo na planta, mas ela vai ser díclina porque apresenta dois tipos de flores na mesma planta. A planta é hermafrodita, mas a flor tem sexos separados. Tá? Uma planta hermafrodita, ela pode ser monóclina ou ela pode ser díclina. Agora, quando a planta, na espécie, a planta, né? A espécie, na verdade, vamos lá. Quando a espécie, ela é dioica, é porque ela apresenta sexos separados. E se ela apresenta sexos separados, ela só pode ser díclina, porque uma planta inteira só produz flores masculinas e a outra planta inteira, né? Ela só produz flores femininas. Uma só produz flores masculinas e outra só femininas. Consegue entender isso? Então, em relação ao sexo, elas podem ser monóicas ou dioicas. As monóicas podem ser monóclinas ou díclinas e as dioicas só podem ser díclinas. Em relação à estrutura da flor, a gente já falou aqui sobre o cálice, a corola, o androceu, estrutura masculina, gineceu, estrutura feminina. Mas vamos lá. O cálice, a corola, o androceu e o gineceu, tudo se liga aqui numa estrutura que nós chamamos de receptáculo floral. Quando você pega uma flor e você vai tirando lá, fazendo aquela brincadeirinha lá do bem me quer, mal me quer, vai tirando as pétalas, vai tirando tudo, vai sobrar um miolinho, tá? Aquele miolinho que sobra, normalmente, o que sobra é o receptáculo floral. O que é receptáculo? É aquilo que recebe. É onde tudo se encaixa, ok? Então, o receptáculo floral é essa região
onde tudo se encaixa. As sépalas, as pétalas, os filetes e o estilete, o ovário, tudo se encaixa aqui no receptáculo floral. A parte de baixo do receptáculo floral é chamada de pedúnculo, ok? É a haste da flor. Então, você tem o receptáculo floral e tem as sépalas que formam o cálice e as pétalas que formam a corola. Além disso, você tem o androceu e o gineceu. O androceu, que vai ser a estrutura masculina, é formado pelas anteras, que é onde tem o pólen está dentro das anteras, e tem os filetes, que são essas hastezinhas que se ligam aqui, ó, ao ovário da planta, tá? E ao receptáculo floral. E você tem a estrutura feminina, que é formada pelo estigma, que é onde o pólen chega para poder formar o tubo polínico e acontecer a fecundação. O anterozóide fecundar a oosfera aqui dentro, onde está o óvulo, e formar as sementes. Aqui você tem o ovário, você tem o estigma, o estilete aqui, ó, que é onde se forma o tubo polínico, e o ovário da planta, onde dentro está o óvulo. O grão de pólen vai ser o gametófito masculino e o óvulo, o gametófito feminino. Dentro está a oosfera, vai permitir a fecundação aqui. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de gineceu. Normalmente, em flores que são monóclinas, assim, que tem as estruturas masculinas e femininas da mesma flor, né? Nós dizemos que normalmente há uma quantidade maior de estruturas masculinas do que de estrutura feminina. Para quê? Porque eu vou ter mais pólen disponível para garantir que a oosfera realmente seja fecundada, né? Para garantir que o estigma ele receba o pólen. Aí nós vamos ter estruturas variadas para esse estigma de acordo com a espécie da planta. Se a planta ela tem a flor em si, né? Ó, você pega o seguinte: em flores que tem uma coloração mais intensa, normalmente a polinização ocorre a partir de insetos, de animais. Então, o estigma ele é grudento para que quando o animal passa na antera, vai se sujar com pólen. Quando ele passa no estigma, já que o estigma é grudento, o pólen se gruda, né, no estigma, e o pólen é ácido, ele desce aqui pelo estilete, formando o tubo polínico, alcança o óvulo e o anterozóide fecunda a oosfera. Pode acontecer assim. Se a fecundação acontecer pelo vento, então o estigma ele é plumoso, sabe? Ele pode ter umas plumas como se fosse umas penas, para que o pólen, quando vai sendo transportado pelo vento, ele se grude naquela pluma e ele consiga descer, formando o tubo polínico e fecundar a oosfera lá a partir do anterozóide. Então, cada tipo de estigma diferente que a gente vê, cada tipo de flor diferente, corresponde a um tipo de polinização diferente. Tá bom? Então, vamos lá. Geralmente, no receptáculo estão os nectários. Aqui dentro tem o néctar da planta, né? Responsáveis pela produção de néctar, o qual atrai os animais polinizadores. Uma coisa que vale destacar, pessoal. Vocês ainda não viram evolução, tá? Mas seria até interessante que fosse visto no primeiro ano. Porque é o seguinte, não quer dizer que a planta produz o néctar para atrair os polinizadores, tá? É o seguinte, as plantas que produzem atraem os polinizadores. Entende a diferença? Não é que ela produz intencionalmente para atrair polinizadores, nem que ela tenha um sabor diferente para atrair os dispersores, nem que ela tenha uma cor diferente para atrair animais. Não. Existem plantas que têm e que não têm essas estruturas. As que têm, atraem. Tá? É o que a gente chama de seleção natural. Ok? Então, elas não fazem elas não adquirem as características intencionalmente. Tá? Mas as que adquirem, conseguem atrair. Então, nas dicotiledôneas, cada verticilo apresenta peças em número de 4 ou 5, ou múltiplos desse número
sendo chamadas de flores tetrâmeras ou pentâmeras, nas dicotiledôneas. Ou seja, nas dicotiledôneas, vai ser assim, ó. Eu vou ter uma flor aqui que vai ser em múltiplo de 4 pétalas ou 5 pétalas. Aqui, nesse caso aqui, ó, 5 pétalas. Então, ela é dicotiledônea. Não só a pétala, tá? Mas as sépalas também e as anteras, né? Os filetezinhos e tal, são em múltiplos de 5 ou 4. Já nas monocotiledôneas são em múltiplos de 3. A gente chama de flores trímeras. Então, aqui eu tenho 6, ó, 6 verticilos florais. Eu tenho 6 pétalas. Se a gente for observar as sépalas, provavelmente são 6 também. E se você der um zoom, deixa eu ver se dá pra ver. Se você der um zoom, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pistilos, né? Tem 6 filetes, aliás. Enfim, que a planta utiliza para se reproduzir, para produzir o pólen. Tá? Tá aqui. Então, eu tenho múltiplos de 3. Agora, digamos que você vai encontrar uma planta. Digamos que você encontra uma planta e ela tem 12 pétalas. Tem 12. 12 é múltiplo de 3. E é múltiplo de 4. E aí, será que ela vai ser dicotiledônea ou ela vai ser monocotiledônea? O que é que você vai fazer? Você vai precisar olhar as outras características da planta. Tá? O tipo de raiz que ela tem, o tipo de folha que ela tem. Se ela tiver as folhas com as nervuras paralelas, é monocotiledônea. Se ela tiver as folhas com nervuras reticuladas, dicotiledônea. Ah, mas é um cacto. O cacto não tem folha, assim, com nervuras. As folhas são os espinhos. Aí você observa as raízes. Se tiver uma raiz central, é dicotiledônea. Se tiver só raízes do tipo cabeleira, é monocotiledônea. E assim você vai observando as características. Vamos adiante. Como nós falamos, o cálice ele é formado pela união das sépalas. As sépalas que estão abaixo das pétalas, elas formam o que a gente chama de cálice. Então, o cálice é formado geralmente por folhas modificadas, geralmente verdes, são chamadas de sépalas, que protegem o botão floral durante seu desenvolvimento. Quando a flor está fechada, o botãozinho está fechado, o que protege as pétalas são as sépalas. Então, a gente consegue ver as sépalas. Aqui, ó, geralmente são verdes, mas aqui é outro tipo. Tá? Aqui, ó, as sépalas verdes. Tá? As sépalas podem se apresentar unidas, formando um cálice gamosépalo. Que elas estão unidas, tá vendo que as sépalas estão unidas aqui, ó? É uma coisa só. Elas se separam só nas pontas. Ou as sépalas podem ser totalmente separadas, formando o que a gente chama de cálice dialisépalo. Tá? O exemplo é a flor da arruda. As sépalas são bem separadas umas das outras. Não dá para ver aqui, mas são bem separadas. Quando a gente vem para a corola, na corola você tem o conjunto de pétalas. O que é que são as pétalas? São folhas modificadas para proteger lá as estruturas reprodutivas, né? Para proteger o androceu e ou o gineceu. Tá? E o ovário, né? Tudo que está sendo protegido ali dentro. A corola é formada pelo conjunto de pétalas, folhas modificadas e coloridas, geralmente, tá? Geralmente coloridas, que possuem glândulas para a secreção de substâncias aromáticas, normalmente. Né? Tem flor que não tem cheiro, mas normalmente elas têm cheiro. As pétalas podem ser unidas, mesma coisa aqui das sépalas, né? Corola gamosépala, assim, ó, flor da glória da manhã, ou campainha, é uma flor gamosépala. As pétalas estão unidas, formando uma estrutura só, ou elas podem ser assim, as pétalas separadas, né?
é uma corola dialipétala, tá? Gamopétala, dialipétala. Beleza? Gamopétala juntas, pétalas juntas. Dialipétala, pétalas separadas. O conjunto de cálice e corola, a gente chama de perianto. Cálice e corola juntos, essa estrutura reprodutiva, a gente chama de perianto. Não quer dizer que perianto é só quando os dois estão juntos numa mesma flor, tá? Estou dizendo o seguinte, quando você fala perianto, está falando de cálice, cálice e corola. Quando as sépalas e pétalas, eu estou falando isso porque tem flor que não tem pétala e tem flor que não tem sépala, tá? A gente está tentando colocar o livro, sempre quando ele está colocando assim, ele está colocando de uma forma geral, né? Então, quando as sépalas e pétalas têm cor, tamanho e texturas iguais, são chamadas de tépalas. E seu conjunto é o perigônio, típico de monocotiledôneas. As flores que têm pétalas diferentes das sépalas são heteroclamídeas, flores de cotiledôneas. As flores que têm tépalas são chamadas de homoclamídeas. Pessoal, nem tudo aqui que está aqui a gente vai lembrar, tá? Mas algumas estruturas sim. Uma das coisas que a gente precisa lembrar, o que é uma inflorescência? Aí sim a gente precisa, porque tem a ver com o que a gente vai ver mais adiante, quando a gente falar sobre o que é fruto, fruta, pseudofruto. É importante saber o que é inflorescência e é fácil. Ó, quando as flores estão agrupadas no mesmo pedúnculo, numa mesma haste floral, tem várias flores, nós chamamos isso de inflorescência. As inflorescências são facilmente percebidas pelos polinizadores, fazendo com que o sucesso da reprodução sexuada seja maior ainda. Não está mostrando aqui, mas... Deixa eu ver se não está mesmo. É como se você tivesse um cacho de flores. Basicamente é isso. Tá? Um cacho de flores a gente chama de inflorescência. Nós temos o desenvolvimento da planta, o desenvolvimento reprodutivo, ligado diretamente com a flor, né? Tudo começa com a flor. E as plantas que têm uma única flor por galho, elas têm um desenvolvimento diferente das plantas que têm várias flores, vários botões florais em cada galhinho, em cada pedúnculo, tá? Ok. Em relação ao androceu, nós já conversamos que ele é a parte masculina da flor, formada por umas folhinhas modificadas que nós chamamos de estames. Cada estame apresenta uma porção dilatada, chamada de antera, que é dividida em compartimentos que são chamados de tecas. A continuação desse conectivo é chamada de filete. Basicamente é o seguinte, isso tudo que a gente está vendo é um estame, tá? Esse estame é formado pelo filete, que é essa partezinha, esse talinho, pela antera, tá? E as anteras são divididas em tecas, que é cada saquinho desse daqui. Dentro das tecas é que estão os grãos de pólen, tá? Tem o saco polínico e os grãos de pólen, ok? Essas tecas, elas são ligadas pelo conectivo, que é o que liga o filete à antera, tá? É o conectivo lá no meiozinho, ok? Bora adiante. Já o gineceu, para a gente finalizar o que a gente tem para hoje, já o gineceu é formado por um ou mais carpelos, que são as folhas modificadas, que isolados em grupo dobram e se fundem as suas dobras ou bordas, formando uma estrutura que parece uma garrafa. Então, os carpelos que a gente tem aqui, ó, eles se juntam para formar essa estrutura aqui maior, que vai ter o quê? O estigma, que é a pontinha, o estilete, que é o tubo, aqui, ó, que liga o estigma ao ovário da planta. Dentro tem os óvulos. O óvulo ou os óvulos, depende da planta.
Como o foco aqui é reprodução sexuada, entenda o seguinte: na reprodução sexuada, no caso da reprodução realizada por animais, né? Por exemplo, o animal leva o pólen para o estigma, os grãos de pólen, alguns dos grãos de pólen formam o tubo polínico e outros grãos de pólen trazem o anterozóide. Eles funcionam como se fosse o Uber do gameta masculino. Para quê? Para que lá no ovário, o gameta masculino, que é o anterozóide, fecunde a oosfera que vai estar dentro do óvulo aqui no ovário. Se ocorrer tudo tranquilamente, esse grão de pólen pode encontrar o óvulo, o anterozóide fecunda a oosfera e o zigoto, o óvulo fecundado, ele forma a semente. Então aqui eu teria as sementes. E a parede do ovário é que forma o fruto. Então se alguém pergunta, o fruto, ele é derivado de que estrutura? Do ovário de uma planta. Do ovário. Então tudo que a gente vai enxergar numa planta se origina a partir do desenvolvimento do ovário da planta, a gente chama de fruto. Se não se originar a partir do ovário da planta, não vai ser chamado de fruto. Daí nós temos alguns tipos de polinização diferentes: anemofilia pelo vento, zoofilia por animais, que pode ser dividido em entomofilia, que é por insetos, ornitofilia, aves, quiropterofilia, polinização por morcegos. Pessoal, a gente está fechando aqui, só falta menos de 1 minuto. A gente continua na próxima aula. Valeu, até a próxima. Abração.